Olá, estamos aqui para a nossa terceira aula, né, da disciplina de Desenvolvimento de Produtos e Cálculo de Informações Nutricionais. E nessa aula especificamente nós vamos falar sobre o setor de P&D, né, dentro da indústria de alimentos, como é que ele se caracteriza, né, os desafios, né, de quem faz parte, né, da equipe de P&D, e a gente vai falar também de inovações, né, dentro da indústria de alimentos, quais são as tendências, né? E dentro dessas tendências, né, vocês vão entender, né, qual é o futuro, né, do setor de pesquisa e desenvolvimento, né, de novos produtos alimentícios. Então aqui, né, o que é que a gente tem, o que é que eu queria trazer para vocês a princípio de observação, né, que à medida que a globalização e cadeias de abastecimento tornam-se mais complexas e orientadas por uma demanda mundial crescente, as noções básicas sobre comércio e fornecimento de produtos não são mais suficientes, né? Ou seja, conceitos, né, e o suprimento dessa cadeia de alimentos ela fica obsoleta, né, com o passar do tempo devido às mudanças, tá? Então, o primeiro grande desafio competitivo para a indústria de alimentos, né, orientado pela demanda, foi o da diversificação, né, e diferenciação de produtos, né, alimentícios. Então, assim, é o que eu já tinha falado para vocês anteriormente, né, o portfólio, né, de produtos, ele tem que existir dentro de uma indústria, né, porque ela acompanha as demandas de uma sociedade que muda, né, e deve acompanhar as tendências, né, atuais, né, e aí já falei também para vocês, né, de algumas tendências, mas aqui eu vou abordar, né, mais especificamente e trazer as razões para isso dentro do setor. Então, a parte de desenvolvimento de produtos, né, ela se torna essencial nesse processo, tá? Então, esse desafio, né, está associado à inovação capaz de agregar valor aos produtos e que exige investimentos no desenvolvimento de tecnologia para elevar o valor nutritivo dos alimentos, tá? Então, pegar um produto, né, que antes vinha, né, sendo produzido ou comercializado, né, com a quantidade de corantes e de aditivos, ou glúten, enfim, ou a quantidade de açúcar que se tinha anteriormente. E hoje, né, o desafio é exatamente a gente mudar isso, né, a gente colocar diferenciação, né, nesses produtos, para que ele atenda, né, um mercado consumidor de hoje que exige produtos mais saudáveis, ok? Então vamos seguir. Então eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, né? Essa parte aqui eu quero abordar, né, a grande tendência das indústrias e que já vem sendo seguida, né, por um tempo, né, mas não vai conseguir, né, caminhar a partir daqui, né, se não investir, certo, em alimentos com baixo teor de açúcar e sódio, certo? Então a gente sabe que os ingredientes, né, a quantidade de cada um na formulação faz toda a diferença, né? Então se eu tiro um percentual de sal, né, de um produto, eu vou ter uma diferença naquilo que eu idealizei para aquele produto, né? Então aí está, né, o grande desafio do setor, né, de DNP, né, de pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias, né, de alimentos. É exatamente a retirada de sódio ou contenção, né, da quantidade desse sódio e retirada de açúcar. Tá? Então veja, o consumo per capita anual de açúcar em países selecionados em valores por quilos, né? Então foi um dado de 2015, certo? Veja, o Brasil com 53, tá? 0,6%, ou seja, consome muito. Então, para a gente aqui no Brasil, né, a gente vai seguir,
né, ou já está tentando seguir uma tendência mundial que é a redução de açúcar, certo? A gente já existem pesquisas, aí a gente associa com a ciência, né, que diz que esse consumo de açúcar exagerado ele é prejudicial. Então, os produtos, né, eles têm que ter, né, o controle, né, da quantidade desse açúcar. E a partir daqui, né, a gente já pensa, né, na redução, inclusive para produtos que são à base de açúcar, né, como nós que somos da área, né, de tecnologia de frutas, né, e a gente usa açúcar, uma boa quantidade de açúcar na produção de geleias e doce, né, em corte, em massa, né, a gente vai ter que pensar, e já tem, né, um tempo se pensado, né, na redução dessa quantidade toda de açúcar, tá? E qual, né, onde se tem mais açúcares, o maior consumo de açúcar, né? A origem dos açúcares ingeridos pela população brasileira. Então, ó, açúcar de mesa e outros adoçantes calóricos, 72%, tá? Doces e balas e chocolates é onde vai mais, 12%, 11% de refrigerante, tá? 5% de biscoito e 1% de outros produtos. Então, o açúcar, né, tá indo praticamente aqui, certo? Então é bom a gente entender isso. Por que que esse gráfico é interessante? Eu trouxe para vocês saberem, né, o que é que o brasileiro consome. Isso aqui é de 2011, certo? O que é que o brasileiro consome mais, né? Onde que está o açúcar que o brasileiro consome? E aí você vai exatamente dentro desse gráfico pensar nos produtos ou no que pode mudar, né? Isso aqui pode trazer uma ideia boa para você na elaboração do seu produto, ok? Então, ó, esse acordo, né, dessas empresas em reduzir açúcar, né, esse acordo intenciona repetir a experiência observada no Acordo para a Redução de Sódio em Alimentos Processados, em vigor desde 2011 no Brasil, né? Então, desde 2011 a gente já tem, né, uma redução de sódio dos alimentos, um compromisso, e agora a tendência é o açúcar. Segundo o Portal de Saúde, desde a sua assinatura, a parceria entre a BIA, né, e o Ministério da Saúde, a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, né, a sigla essa daqui, a BIA, e o Ministério da Saúde já reduziu 17 mil toneladas a quantidade de sódio adicionada aos alimentos industrializados. Uma nova parceria firmada para o período de 2017 a 2022 busca levar a meta para 28,5 mil toneladas, né? Então, isso daqui é uma tendência, né, e não tem como fugir, então a gente vai ter que repensar, né, vai ter que elaborar alimentos, né, estruturas que sejam tão bons por o quanto, né, se tínhamos antes, só que com menos açúcar, né, e menos sódio. Esse é o desafio. Tá? Então, veja só essa reportagem, né, da Folha de São Paulo em 2016, tá? Que já apontava para o esforço em pesquisa realizada pela Nestlé, né, para reduzir a quantidade, né, de açúcar em seus produtos em até 40%. Né? Então, a capa era o seguinte: Nestlé vai reduzir 40% de açúcar dos produtos e promete manter o sabor. Né? Então, ó, segundo Stefan Katsikas, né, vice-presidente de tecnologia da marca, nós sentimos apenas uma fração do sabor do açúcar, porque seus cristais só se dissolvem completamente depois de serem ingeridos. Porém, sua equipe conseguiu modificar os cristais, aumentando, né, a nossa percepção de sabor. Assim, eles conseguem usar menos açúcar e manter o mesmo gostinho doce. Gente, entendo aqui o que é que foi feito, né? Por exemplo, é como se ele usasse antigamente o açúcar cristal, né? E hoje eles estão usando o açúcar refinado, certo? Porque o que é que faz você sentir, né, o sabor doce, amargo, azedo ou salgado dos alimentos? É exatamente o contato, certo, de sítios ativos que existem nas moléculas de açúcar, de sal, de ácido dos alimentos, certo, com sítios receptores nas papilas gustativas, né? Então, quando esse alimento chega, ele liga, né, a um canal receptor e você consegue sentir o sabor doce e tal, de acordo com a região,
né, da papila gustativa, certo? Então, o açúcar é sentido na ponta da língua, né, e quanto menor, né, for essa partícula de açúcar, né, então ela vai ter o que? Você vai ter mais sítios de ligação, né, disponível, né, para você sentir esse açúcar, né? Então foi exatamente aí, né, que a Nestlé trabalhou, né? E é uma coisa que eu sempre observei, né, trabalhando com produto desidratado em pó, é o tamanho das partículas que a gente usa, né? Então, às vezes a gente precisa reduzir ainda mais, né, o tamanho da partícula quando a gente vai elaborar um produto formulado em pó, certo? Para que as propriedades daquele produto elas sejam diferenciadas, né? Então foi isso que a Nestlé fez. Ela diminuiu o tamanho, né? Se usava açúcar cristal, passou a usar açúcar refinado, né? Ou ainda mais refinado, né? Para que fosse aumentado o poder de percepção, né? Do açúcar pelos consumidores, né? E isso eles pudessem o que? Diminuir a quantidade de açúcar, né? Dentro de um produto. Veja, vocês vão sentir isso quando vocês forem elaborar a fórmula de vocês. Então, se ele mexeu na quantidade de açúcar, se ele diminuiu, consequentemente, ele vai ter que mudar, né, outros percentuais dentro da fórmula dele, certo? Então, mexe em toda a estrutura da fórmula, certo? Então, não sei, né, o que dentro da formulação da elaboração, por exemplo, de um chocolate, né, o que tem menor valor, né, em matéria-prima que eu digo, é o açúcar, né, açúcar, cacau, né, manteiga, enfim, o que leva, né, o leite, o que leva para se fazer o chocolate. Com certeza, né, ele diminuindo na quantidade de açúcar, que eu acredito que desses aí que eu citei, dos ingredientes do chocolate, deva ser o mais barato, né? Então ele aumentou, né, no segundo ingrediente que seria, né, o mais barato da lista. Não sei. Eu vou chutar aqui o cacau, né? Vou chutar aqui o cacau. Então seria o segundo ingrediente, né, da lista mais barata. Então ele aumentou na quantidade de cacau. Enfim, só que quando você aumenta a quantidade de cacau, você vai ter uma diferenciação no gosto do produto, né? Porque aí já se tinha, então o desafio exatamente da Nestlé é manter as características dos seus produtos, né, com a menor quantidade de açúcar. Então aí o setor de pesquisa e desenvolvimento teve que trabalhar bastante nesse sentido. Então vamos lá, seguindo para o próximo, né? Então olha só, igualmente, né, outra reportagem, né, em entrevista ao jornal Globo, Andrea Mota, que é a diretora de categorias da Coca-Cola no Brasil, afirmou que a empresa vem reduzindo a quantidade de açúcar adicionada a seus produtos, né? Essa reformulação já atingiu 40 produtos da marca, como por exemplo a diretoria da Coca-Cola, né? A diretora da Coca-Cola cita Coca-Cola com stevia, né, com 50% menos açúcar, as Fantas, né, o laranja e uva, com redução de 20%, e a Coca-Cola limão, siciliana e laranja, com um teor de açúcar de 30%. Tá? Então veja, redução de açúcar nos produtos da Coca-Cola, aquele Nectar Del Valle, né, que é o produto, o suco deles, não é o suco, desculpa, é o Nectar mesmo, certo? Então, foi reduzido 25% de açúcar, né? Aí aqui, né, tem um segredo, né? Uma boa parte dessas indústrias que produziam néctar, né, que tiveram que reduzir açúcar, eles começaram a trabalhar com açúcar natural, né? E aí a gente já encontra produtos, né, como néctar desenvolvido sem adição de açúcar, né? Quando você faz, por exemplo, um blend com suco de maçã, que é um suco muito doce, né? E coloca um percentual desse suco de maçã dentro de um outro suco de fruta, claro, não atrapalhando o sabor, né? Então você consegue quase que eliminar, né? Ou eliminar completamente o açúcar adicionado. Só que veja, isso é caro, né? Suco de maçã não é barato, então esse custo acaba sendo passado, né, para o consumidor, né? E o outro produto aqui que reduziu 50%,
né, foi a Coca-Cola com stevia, né, o primeiro refrigerante a usar na fórmula esse adoçante, né, da planta stevia, né, porque é extraído, né, oriundo da planta, né, stevia, né, que é um edulcorante, né, tem um poder, né, de açúcar. É como se essa molécula ela imita, né, ela tem um sítio receptor na papila gustativa exatamente no lugar onde se ligaria, né, a molécula de açúcar ligando onde stevia, você sente o doce do mesmo jeito, certo? Você sente o sabor doce. Só que, veja, não é a mesma coisa, né, de você consumir um açúcar, né, desse que a gente é acostumado, e consumir um edulcorante, né, querer substituir. Não, é completamente diferente, né? Então, é desafio, né, de tentar deixar ou disfarçar, né, dentro da formulação a presença, né, de substâncias que traz aquela característica, né, de esquisito para você. Então, a Fanta laranja reduziu 37, a Fanta uva 47, né, sucos Del Valle Fruit 30%, Guaraná e refrigerante, né, tá aí Simba e outras 30%, e a Coca-Cola Limão Siciliano, Coca-Cola Laranja, que foram lançadas em 2017, né, já com 30%, né, menor de açúcar. Então, são grandes empresas comprometidas, né, com essa parte. E todas essas empresas, gente, precisaram de profissionais, né, capacitados, né, na área de pesquisa e desenvolvimento para o que trabalharem novos produtos, ok? E aí, né, saiu também a PepsiCo, que não ficou atrás, né, lançou, né, o todinho, né, levinho, certo? Que ele tem 50% menos gordura, 35% menos açúcares e não usa adoçante, né? Então, acompanhando a tendência, né, veio a PepsiCo, né, que produz o todinho, essa empresa, e aí lançou, né, o levinho, ok? Então, ó, a PepsiCo realizou um anúncio afirmando o compromisso de investir bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para a reformulação da receita de seus produtos, obedecendo à voz do consumidor que demanda menos sódio, açúcar e gordura. Veja, tudo, já mostrei vários exemplos para vocês, né, de tendências, né, da área de alimentos, né, segmentos, na verdade, que estão mudando, que precisam mudar, tá? Então, seguindo aqui ainda, né, segundo Bortoleto, em 2013, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é necessário, ok? Por que que é necessário? Né? Porque a pesquisa e desenvolvimento é que vai ditar para mim, né, muita coisa dentro da indústria, ok? Então, uma vez que o açúcar possui outras funções na composição dos produtos além de sabor, como textura, cor, a conservação e a fermentação, tá? Justamente por isso, pesquisas são necessárias para que seja, né, identificados produtos que apresentam possibilidades de redução do teor de açúcar, sem que se comprometa as suas características do alimento. Então, produtos industrializados, salgados e suas respectivas equivalências em sal, refinado e óleo vegetal. Não, eu trouxe aqui um exemplo, né, de produtos, né, da quantidade que existe, né, de sal, né, dentro do produto, e óleo de soja, né, que poderia ser produtos, né, que você poderia pensar, né, em retirar esse sal e essa gordura e encontrar, né, os equivalentes. Por exemplo, o macarrão instantâneo, né, sabor picanha, da Nissilame, tá? Então, 88 gramas dele, ele tem 4 colheres de café de sal refinado. Veja a quantidade de sal, né, que existe dentro de um produto desse. É muito. Óleo de soja, 2 colheres e meia de sopa, também é muito, né, para 88 gramas. Ok. Se você somar os dois, aproximadamente 50% do produto, né, é só de sal e gordura. Já pensou? Aí o Hot Pocket, né, sabor queijo, pepperoni, sabor pepperoni e queijo da Sadia, 120 gramas, 2 colheres de sal
e 2 colheres de sopa de gordura. Hambúrguer suíno sabor calabresa, né? 107 gramas, 2,5 colheres de café, né, de sal e 2,5 colheres de sopa. É muita coisa, certo? E por aí vai, né? Então são produtos que a gente deve pensar, né, que a gente pode tirar, né, a quantidade de sal, reformular esses produtos, tá? Então, por quê? Daqui a um tempo vai ser necessário que se mexa, né, em algum desses produtos ou que se lancem, né, substitutos, ok? E aí, ó, alimentos com baixa é outra tendência, gente, é mexer nesses alimentos que geram, né, muito CO2 para o ambiente, né, e geram, né, esse efeito estufa, certo? Então, ó, GEE, né? Então, a tendência é a produção de alimentos com baixa emissão de gases do efeito estufa, certo? Então, é possível perceber um movimento de conscientização por parte dos consumidores em adquirir alimentos que apresentem baixo impacto ao meio ambiente, uma vez que a emissão de gases do efeito estufa derivados da produção de alimentos tem sido foco, né, de atenção de alguns trabalhos. Então, veja, eu trouxe aqui um gráfico, uma tabela, né, onde a gente tem as culturas, né, e a gente tem a emissão em toneladas de CO2, certo? Por hectare. Veja, o campeão é o que? É o gado de corte, né? Então, são culturas que devem ser repensadas, né, devido ao efeito estufa. E as indústrias, né, as grandes indústrias de alimentos, ela tendem muito a seguir, né, a tendência mundial, que é a redução, né, o comprometimento com a redução desses efeitos, né, gás estufa. Então, se a gente sabe que a produção, né, a pecuária, ficará comprometida na produção de carne devido ao efeito estufa, a gente pode reduzir, né? A gente pode mexer ou pensar na redução do teor de carne de alguns produtos, né, para diminuir, né, essa produção de CO2, ok? E aí, ó, agregação de valor aos produtos finais, né? A principal forma de agregação de valor nesse sentido é através da diferenciação dos produtos, ou seja, é atribuir a estes características especiais, que podem ser intrínsecas ou extrínsecas, de forma a restringir aquele produto a um mercado, né, com menor concorrência, certo? Então, características do produto, né, o que dá o diferencial, o seu produto, é o conceito do seu produto, certo? Então, isso, né, tem que ser levado em consideração. A atribuição de características, né, ao seu produto, ela é essencial, né, para fazer essa diferenciação ou fazer com que você, né, tenha a sua empresa uma pesquisa de mercado, né? Então, se o setor de P&D, né, está comprometido, desenvolve um bom produto, né, faz a lição de casa, né, então ele consegue se manter, tá? Então, de acordo com o Urdan Inago em 2004, alguns exemplos de atributos intrínsecos, ou seja, características do produto em si, são inovações em embalagens e apelos à saúde. Veja, gente, a grande tendência, né? Eu sei que embalagem fala muito, mas apelo à saúde é super importante, né? Então, ó, produtos com baixo teor de sódio e gordura, né? Então, nunca vai deixar de ser tendência isso, ok? Então, veja, né? Aqui nós temos um gráfico, né? A síntese do processo, né, de melhoria no acesso à alimentação, tá? Então, veja, P&D, né, o setor de P&D, né, ele está comprometido com a inovação tecnológica no campo, né, e melhorias no processo, né, e modais logísticos, certo? Então, P&D tem essas duas vertentes, né, uma, né, que está ligada diretamente à produção agrícola eficiente, tá? E outra, né, a veia aqui que está ligada na melhora dos processos e modais logísticos, né, ligada à distribuição, né, de alimentos eficiente, né? Então, um comprometido com a produção agrícola eficiente e outro com a distribuição, né, eficiente. Isso tudo para garantir, né, um acesso à alimentação. Então, não é só a questão, gente, de desenvolver produtos, né, de pensar no ganho de mercado, na fatia de mercado que a sua empresa vai, certo? Mas é o compromisso que a pesquisa e desenvolvimento tem com o setor agrícola,
certo? E com os centros de distribuição para o quê? Para garantir a melhoria, né, do acesso à alimentação da população. Então, essa é a grande tendência, certo? O setor de pesquisa e desenvolvimento levar, né, a população a ter acesso a uma boa alimentação. Então, é possível criar um escopo de como todos os níveis de participação poderiam garantir um processo mais sustentável, não só economicamente, mas também social, certo? Então, pesquisa e desenvolvimento, certo? Além de pensar na parte econômica, tem que pensar também, né, na questão social, ok? Essa síntese pautada na pesquisa e desenvolvimento e a outros fatores externos contribuíram em grande quantidade a um aumento na parcela da população com acesso à alimentação. Então, são questões, né, que foram desenvolvidas que devem ser pensadas, né, pelo setor de pesquisa e desenvolvimento. A responsabilidade é muito grande. Não é? Então, esse novo termo aqui, eu não sei se vocês já viram, que é a indústria 4.0, né, que é exatamente a nossa quarta revolução industrial. Né? Isso aqui, conceitualmente, quer dizer que a indústria ela passou por vários momentos e agora ela tem um momento muito grande na área de automação. Né? Então, a gente sai, né, de algumas planilhas, algumas coisas que são manuais e a gente tem um setor totalmente automatizado, né? Então a gente tem a substituição do homem por robôs, né? Então é, aquele grande aumento, certo, diminuição da participação, né, do homem na operação das máquinas e mais a automação, né, industrial, desenvolvimento de programas, softwares, né, o computador praticamente faz toda a produção, onde, né, o setor só precisa alimentar e já sai lá o produto pronto no final. Então quando eu estiver falando disso, eu estou falando exatamente dessa tendência nova, né, que as indústrias seguem de automatizar tudo, até pelas questões de higiene, né, e qualidade, diminuição, né, do material humano, certo, da manipulação de alimentos, né, dentro das indústrias. Então é a quarta revolução industrial. Tá? Então essa é uma expressão que engloba algumas tecnologias que são fundamentais para um dos segmentos mais importantes da economia mundial, certo? Então, ó, a indústria 4.0, né, ela desaponta como caminho natural para aumentar a competitividade do setor por meio das tecnologias digitais. Mas existe uma série de preocupações que tiram o sono dos empreendedores que trabalham, né, com indústria. Né? O que é que tira o sono, né, dessas pessoas que são os grandes industriais, tá? Primeiro, a economia de recursos, né? Porque pense aí, o que se paga de energia, né, e alguns outros insumos como água, enfim, deve ser, né, são contas gigantescas, né? O aumento da lucratividade, né, porque como os bons empresários, né, empreendedores pensam no lucro, né? Redução de desperdício, porque isso aqui significa, né, aumento de lucratividade, automatização, né, para prever erros e atrasos, acelerar a produção para trabalhar em função da cadeia de valor, né, digitalizar fluxos que eram feitos no papel e conseguir intervir rapidamente em casos de problemas da produção e muito mais, certo? Então, isso aqui são desafios, né, dessa nova revolução industrial que as indústrias, né, absorvem dentro, né, das indústrias e acabam sendo sentidos pelo setor de pesquisa e desenvolvimento, certo? Então, por exemplo, um produto, né, ele deve ser pensado, né, nas questões de lucratividade, que deve ser a maior possível que você possa oferecer, já que você está desenvolvendo a fórmula, e vocês têm condições de fazer isso exatamente na hora de formular, né, pensar nas suas matérias-primas, né, vocês estão com aí, já com o desafio de montar a fórmula de vocês, né, e vocês têm que pensar em lucro sim, certo? Então, o maior lucro, né, nos substitutos, observar valores, enfim, né, economia de recursos, reduzir desperdício, então tudo isso tem que ser pensado, certo? Juntando isso, por exemplo, com o conceito de que você tem que fornecer alimentos saudáveis, né, com menos açúcar, menos gordura, né, que seja funcional, então já pense. Redução de desperdício, você pode pensar, né, na utilização de algum resíduo agroindustrial, né, que possa ser utilizado aqui,
né? Ou, por exemplo, a fruta toda sem desperdício, né, de algumas partes delas, né? O uso de algumas partes da fruta, enfim, não sei, né? Isso aí fica ao pensamento, né, de cada um na hora do desenvolvimento do seu produto, ok?